Olá pessoal, meu nome é Paulo Francisco, sejam muito bem-vindos ao canal Cristãos na Política. Quero dizer que é um prazer ter você conosco acompanhando mais um de nossos vídeos. Quem está chegando pela primeira vez no nosso canal, acredito que o tema de hoje lhe chamou a atenção, o cristão e a política. Esse tema ele tem gerado muita dúvida no público cristão e por causa disso nós estamos colocando ele para que seja refletido, pois a vida política ela faz parte da nossa vida e todos devem pensar, debater, refletir e ter já uma opinião formada sobre a política. E eu quero pedir para você, assista esse vídeo até o final e deixe comentários. Fale se você concorda ou não concorda com a vida política. Se você tiver alguma sugestão, ela vai nos ajudar bastante para os nossos futuros vídeos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse início de vídeo. Você já parou para pensar se a Bíblia Sagrada aprova ou desaprova a política? Se existe algum versículo que diga você deve participar da vida política ou outro que diga você não deve de forma alguma participar da vida política? Se a sua resposta a uma ou outra pergunta é não existe, você está correto. A Bíblia não diz nada sobre nós devemos ou não participar da vida política. Mas lendo as Escrituras, nós entendemos que Deus é um ser político. E quando eu estou falando de política, não estou falando da política do imaginário popular, que está enraizada com a corrupção. Não estou dizendo Deus é um ser corrupto, estou falando que Deus é um Deus que governa, ou seja, política no sentido de governo e administração. Deus criou os céus e a terra e tudo que existe. Nós entendemos que Ele é um ser administrador. E Ele capacitou o homem para administrar. No livro de Gênesis, Deus fala para o homem: dominai a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominai sobre os répteis, dominai sobre os animais da terra. Sujeitai a terra, ou seja, administre a terra. Nós concluímos que a administração é algo que vem da parte de Deus e que foi dado ao homem. Infelizmente, nem todos os filhos de Adão optaram em administrar bem. Por causa disso, o nosso mundo se encontra na situação que está hoje. Mas sem entrar em detalhes sobre boa ou má administração, entendendo que Deus é um ser administrador e o ser humano recebeu as condições de administrar, concluímos que existem pessoas que podem administrar bem a sua casa e, além de administrar bem a sua casa, pode também administrar um prédio, pode administrar um bairro, pode administrar uma cidade, um estado ou uma nação. Há pessoas que foram chamadas para a administração. Olhando para as Escrituras, nós vemos homens notáveis sendo chamados para administrarem. José foi um homem que foi levantado para ser governador no Egito e foi um excelente administrador. Daniel foi outro homem que foi levantado para ser governador da Babilônia e foi um excelente administrador. Nós também vemos a figura de um homem chamado Neemias, que também foi um grande administrador, levantado por Deus numa época em que Jerusalém precisava ser reconstruída, que os muros de Jerusalém que estavam caídos precisavam ser colocados no lugar. Ele foi um excelente governador. Olhando para essas pessoas, nós podemos entender que existem pessoas que foram chamadas para participar da vida política, sendo administradores, participando ativamente. Existem outros que estarão escolhendo pessoas. E essa parte é uma parte muito importante, saber escolher seus representantes. O cristão, ele não pode ser omisso. Nós vivemos num tempo em que muitos que estão administrando a nossa nação não têm os mesmos princípios que nós. O cristão, ele deve influenciar de forma positiva o seu governo, a sua nação. Ele pode colocar pessoas que vão lutar por as pautas que ele acredita. Quem está governando deve ser alguém que nos represente. No Brasil, a grande maioria é cristã. A grande maioria no nosso país é conservadora. E muitos que estão lá não são pessoas que nos representam. Você já parou para pensar que em muitas das pautas que nós
cristãos cremos, elas não são faladas? Você já reparou que a nossa fé muitas vezes é zombada no nosso país? Você já parou para pensar que muitos políticos são contra a nossa fé, que querem nos impedir de viver o cristianismo? É necessário nos envolvermos na vida política. É necessário votar em pessoas que possam nos representar, pessoas que sejam a favor das pautas cristãs, pessoas que são pró-vida, são contra o aborto, pessoas que são pró-família, são contra a destruição da família, pessoas que são contra a legalização das drogas, pessoas que são a favor. Nós devemos lutar para elegermos pessoas que nos representem. Se você não tem um chamado para ser um político, você tem a obrigação de escolher bem o seu candidato, aquele que vai te representar. Você deve escolher bem o seu candidato, aquele que vai lhe representar, aquele que vai estar falando por você. O vídeo de hoje traz uma mensagem importante, a mensagem para que o cristão se torne participativo. Ainda que ele não tenha o chamado para ser um político, ele tem o chamado para escolher. Não desperdice o seu voto. Escolha alguém que possa te representar, que seja a voz da sua fé, que seja alguém que não vai fazer uma lei que futuramente vai impedir você de expressar aquilo que você acredita. Pense nisso.